Hoje eu quero trazer aqui uma questão para nossa mente. Que você faria, ou o que você faria de Jesus, o chamado Cristo? Jesus foi trocado por Barrabás. E é sobre isso que eu quero meditar com você nesta palavra. Vem comigo. Vamos estudar o que diz a palavra em Mateus, capítulo de número 27. E diz assim a palavra de Deus, olha só. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11. Jesus, pois, ficou em pé diante do governador, e este lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: É como dizes. Mas, ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: Não ouves quantas coisas testificam contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador muito se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Nesse tempo, tinham um preso notório, chamado Barrabás. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. O governador, pois, perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram: Barrabás. Tornou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus que se chama Cristo? Disseram todos: Seja crucificado. Pilatos, porém, disse: Pois que mal fez ele? Mas eles clamavam ainda mais: Seja crucificado. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas, pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhes soltou Barrabás, mas a Jesus mandou açoitar e o entregou para ser crucificado. Aleluias, glória a Deus. Queridos, eu quero iniciar aqui o nosso bate-papo falando de escolhas. É você quem escolhe, é você quem decide. Deus sempre deixou isso por conta do homem, do ser humano. As escolhas estão aí. E olha aí o que eu estou mostrando para você aqui, a partir desse momento, que a primeira escolha que eu quero apresentar para você é a escolha de Ló. Ló, diante de Abraão, ele fez uma escolha. O que foi que Ló escolheu? Ló escolheu as planícies do Jordão.
Ló escolheu as planícies do Jordão. Por quê? Porque Abraão colocou para ele: Ló, você vai ter que escolher, você vai para a direita ou você vai para a esquerda. De um lado tem uma terra, do outro lado tem outra terra. Para onde você for, eu vou para o outro lado, para que não haja contenda entre nós. Escolhe aí, Ló. E então Ló fez a sua escolha. Essa é a primeira escolha que eu quero apresentar aqui. Está na palavra em Gênesis, capítulo de número 13. Eu vou ler 3 versículos com você, o versículo 9 até o versículo 11, e diz assim: Porventura, não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. O que nós vemos aí? Primeira escolha bíblica, para você ver que Deus sempre colocou diante de nós, o Senhor sempre colocou diante dos homens a questão da escolha. Nós sempre tivemos e teremos diante de Deus o direito de escolher. Então, somos nós quem escolhemos. Depois de Ló, eu quero mostrar para você também um outro momento de escolha colocado diante do povo de Deus. Com Moisés, o povo escolheu entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, que foi colocado diante do povo de Deus por Moisés. Leia comigo, por favor, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, no versículo de número 19. Nós vemos isso aí declarado nesse texto. E diz assim a palavra de Deus: O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus coloca diante do seu povo mais um momento de escolha. Veja bem, escolheu Ló, escolheu agora o povo diante de Moisés, e temos mais um momento de escolha diante da palavra de Deus. Foi com Josué, e com Josué o povo escolheu entre os deuses dos seus pais e o Senhor que se apresentava para eles naquele momento, garantindo para eles vitórias, e vitórias tremendas. Vamos ler comigo no livro de Josué, no capítulo de número 24, versículo 15. E diz assim a palavra: Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, parou aí? Não parou aí. Num momento de excepcionalidade, Deus coloca diante do rei Davi, tá? Diante do rei Davi, uma tremenda e terrível escolha. Davi havia pecado, havia cometido muitos pecados, e o salário do pecado é a morte, nós sabemos isso. Então o Senhor coloca, por isso que eu digo excepcionalmente, uma decisão para Davi. Davi, eu quero que você escolha agora, dentre 3 opções, qual é o castigo que eu devo pôr sobre ti. Deus coloca isso
para Davi, olha, até para o castigo, mas é uma situação excepcional. Deus colocou então para Davi. E eu queria que você estivesse lendo comigo em 2 Samuel, capítulo de número 24. Vamos ler dos versículos 11 e o versículo 12. O versículo 11 e o versículo 12 diz assim a palavra de Deus. Quando, pois, Davi se levantou pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe qual delas queres que eu te faça. Deus colocou diante do rei Davi esta terrível escolha. Eu não gostaria de estar no momento daquele em que Davi estava vivendo. Momento terrível. As escolhas que foram colocadas ali realmente foram escolhas tremendas. Mas Deus foi misericordioso com Davi e deu para ele também, em um momento como esse, excepcional, volto a dizer, né? Ele deu para ele, Davi, escolhe agora qual castigo que eu devo pôr sobre a sua vida. Bom, eu vou te colocar agora o último momento de decisão, o último momento de escolha que Deus coloca diante do homem. E onde está esse momento de escolha? No texto que nós acabamos de ler. Com Pilatos, o povo então teve que fazer a sua escolha. Veja só, no texto que nós lemos, eu destaco para você o versículo 21 e 22. Então, em Mateus, capítulo 27, versículos 21 e 22. Olha aí como é que está escrito para mim e para você. O governador, pois, perguntou-lhes, qual dos 2 quereis que eu solte? E disseram, Barrabás. Tornou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, que se chama Cristo? E disseram, seja crucificado. E no restante da leitura que nós também já realizamos hoje, você vê que eles rogam que aquela maldição recaia sobre a sua vida e a vida de seus descendentes, de seus filhos, né? Uma maldição tremenda. Bom, queridos, o que nós podemos então deduzir do que nós vemos em tantas escolhas? Ló fez a sua escolha. Moisés colocou o povo para fazer a sua escolha diante de Deus. Josué colocou o povo para fazer a sua escolha também diante de Deus. Davi teve que fazer uma escolha terrível que definiu o futuro da nação e do povo de Israel a partir daquela escolha. E o povo no passado, no momento da crucificação, no momento que podia ali fazer uma escolha, e foi colocado para ele aquela escolha, o povo, ao invés de escolher Jesus, o povo escolheu a Barrabás. O povo escolheu a Barrabás. Daí, então, eu trago algumas deduções tiradas dessas experiências. A primeira delas é que Deus te dotou, a você que está me ouvindo, e a mim também. Ele nos dotou de vontade própria. Segundo, o povo, ele decidiu pela crucificação. Em terceiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que você pode escolher escarnecer a Jesus, rejeitar a Jesus ou aceitar a Jesus. É uma escolha que você tem hoje, diante de você. Diante de você. Você pode escarnecer a Jesus, você pode rejeitar a Jesus, ou você pode receber Jesus no seu coração, como teu Senhor, como teu soberano, como o teu rei, como o teu governador, como seu dono, ou seja, como soberano sobre todos os aspectos da sua vida. Você pode fazer esta escolha na sua vida. E isso é colocado agora, diante de você. E é colocado todos os dias diante de você. Quando você acorda, há uma pergunta sendo feita para você.
Quem você escolhe hoje? Você escolhe Jesus ou você escolhe Barrabás? Você solta, libera Jesus para ele ser livre na tua vida, para ele governar a tua vida, ou você vai aprisionar Jesus, crucificá-lo para viver em libertinagem e viver em pecado? Aí a escolha está colocada diante de você e é você quem pode escolher. Só você quem pode, que deve fazer a sua escolha a respeito do que está sendo colocado diante de você agora. Olha, recebe esta palavra. Esse momento de escolha é para você. É para você. Eu escolho servir a Jesus. E você? O que você escolhe para a tua vida? Em quarto lugar, assim como para aqueles homens, hoje também você terá duas escolhas. Você tem duas escolhas. E quais são essas escolhas? Eu coloco aí para você. Primeiro, você pode escolher Jesus. E o que significa Jesus? Jesus significa o caminho estreito, as dificuldades, mas também significa luz, significa salvação, significa vida eterna. Escolher Jesus hoje é você escolher o caminho estreito, o caminho que tem dificuldade. Tem dificuldade sim. Tem perseguição? Tem perseguição sim. Tem tribulação? Tem tribulação sim. Mas lá na ponta você tem sim luz. E você tem salvação. E você tem a paz que só Cristo dá. Só Ele pode colocar essa paz, esse tipo de paz no teu coração e na tua vida. A outra opção é Barrabás. Você escolher Barrabás. E o que significa Barrabás aqui nesse nosso momento da palavra? Barrabás significa a porta larga, as coisas fáceis, a facilidade, mas também significa, no seu final, trevas e perdição e por conseguinte, a condenação eterna. É o que significa a opção de Barrabás. Então hoje você tem duas opções: a opção por Jesus e a opção por Barrabás. Eu coloco isso hoje aqui diante de você. Coloco isso hoje aqui diante dos teus olhos para que você possa pensar, para que você possa fazer a sua escolha de modo racional, coerente e com uma escolha bem feita e bem pensada. O que você decide hoje? Você hoje opta por Jesus ou você hoje opta por Barrabás? Se você estivesse lá e o Pilatos estivesse perguntando para você: o que faremos então deste Jesus chamado o Cristo? O que você faria de Jesus, o chamado Cristo, nesse momento, diante dessa questão que é colocada diante de você? O que você faria de Jesus, o chamado Cristo? Não é? Em quinto lugar, eu quero te dizer aqui, querido, que Jesus morreu no lugar de Barrabás. Sim, Jesus morreu no lugar de Barrabás. Mas Jesus também morreu no seu lugar e no meu lugar. Ele escolheu, mas ele também te dá o direito de escolha. Então escolhe hoje aí. O que você faria hoje, agora, de Jesus, o chamado Cristo, se você estivesse agora, e você tem esse poder de crucificá-lo mais uma vez, ou de libertá-lo e deixar morrer o pecador, o Barrabás, que habitava ou habita ainda dentro de você. Barrabás significa o pecado. Então, se você vive em pecado, o Barrabás ainda vive aí dentro de você. Eu quero fechar, concluir a nossa mensagem, deixando aqui uma pergunta, exatamente essa que eu estou colocando para você. Tá? A pergunta que fica aqui no ar, que eu deixo para nós hoje, é essa: o que você fará de Jesus, o chamado Cristo? Agora é daqui para frente. Você já ouviu essa mensagem?
Agora você vai viver daqui para frente. E a pergunta que tem que ficar martelando na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa alma, no profundo: o que eu farei de Jesus, o chamado Cristo? Eu deixo esta reflexão para você. Que Deus assim possa estar falando muito mais além daquilo que eu consegui trazer para você. Que Deus te abençoe, que Deus enriqueça a tua vida, que Deus coloque um desejo no teu coração de cada dia mais estar na presença do Pai, glorificando e exaltando o nosso Deus. Eu fico por aqui, eu deixo aqui o meu amém, mas deixo e peço para você, lacra aí também o seu amém. Amém, amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, louvado seja Deus. Amém, amém e amém.